Minha gente do esporte, um grande abraço. Eu sou o Edson Matoso aqui da TV Grão-Pará, canal 14.1. Hoje é o dia 19 de maio de 2025, programa de número 90. É o É Pra Valer com você. Foi gol aquela bola, seu juiz. Aquele gol do Remo, o segundo gol do Regis, um belo gol, numa bela jogada do Felipe Viseu, que para todo mundo ele estava mal no time, só o Magabe dizia que ia provar que ele estava jogando bem. Tu tens o gol aí que está aparecendo aqui na tela, não? Ah, não é isso que vale, é lá de cima. Ah, tá bom. Então é isso. O Magabe dizia, Matoso, todo mundo está dizendo que o Viseu não faz, foi contratado para isso, não está fazendo. Vou lhe provar que ele está fazendo o papel tático dentro do time. E o Magabe, na terça-feira, se não me falha a memória, na terça ou na quarta, ele mostrou aqui no lance, não foi num papo furado, não. Foi mostrando. E é verdade. De novo, Felipe Viseu foi lá no fundo, cruzou, Regis entrou, meteu uma coxa na bola, gol, e o árbitro disse que não foi. O Remo protestou. Daqui a pouco você vai ver os melhores momentos que eu fiz até a narração do empate. Agora, independente do erro da arbitragem, da nossa opinião, nosso ponto de vista e como aconteceu, pô, mas também é aquele gol que o Remo tomou, não pode tomar um gol. Para terminar, essa falta de atenção. Magabe, vamos fazer uma matéria com os gols que Remo e Paysandu tomaram nos últimos instantes do jogo. Não é para pegar no pé de ninguém, é para dizer, não é para errar isso aqui, tá certo? Mas vamos lá. Jornal de hoje, o Paysandu, né? Que horror, que horror. Mas enfim, o 8º jogo sem ganhar. Deixa eu mostrar essa imagem aqui. Leão lamenta empate lá fora, manchete, esse aqui é o Liberal Esporte. Papão iguala o placar em casa. Aí eu cheguei lá para comprar os jornais, aquele jornal que aparecia com a menina na capa, a gente não vê mais. A gente não vê mais. Aí eu pego aqui a capa do Jornal Liberal, aí eu gosto de ver os dois jornais, mas sempre eu chego depois, já levaram os dois. Eu disse, acabou o diário de hoje. Não, é um pessoal de Canudos que veio por aqui, seu Matoso. Aqui onde eu vou comprar o pão cedo, ali onde você compra, Moisés. Você compra também, eu já sei que você chega primeiro do que eu lá. Eu chego às 6, você chega às 10 para as 6, né? E aí eu disse, um pessoal de Canudos que passou por aqui, eu disse, mas o que tem a ver a Canudos com o jornal? Não, é que foi inaugurado lá o negócio da Cipriano Santos, que bacana, que bom, Cipriano Santos. A manchete do jornal de hoje, eu vou divulgar aqui, Brasil acumula perda milionária. Se eu já era desconfiado com frango, agora é que eu vou mesmo. Desculpa. Agora que eu voltei a comprar frango, né? Porque eu comprava só um frango, que eu sabia de onde era, botava 15 dias, 3 semanas, 15 dias, 3 semanas para pegar, comer mato, comer paca, minhoca, besouro, lagarta, fruto, maria mole, para purificar o sangue, eu ia comer. Aí agora vem com essa história de gripe aviária. A China não quer, a Europa não quer, e eu que vou querer? Tu é doido, é? Olha, eu vou falar uma coisa, é sério, porque futebol tem que ter saúde, torcida tem que ter saúde, criança, saúde, a família. O governo do estado tem que vir a público falar, dizer alguma coisa. Porque se a China não quer, a Europa não quer, já tem 9 pontos no planeta que não querem. Ah, mas é só lá no sul, mas que já tem 9 pontos. Tá aqui, olha. Exportação de aves e subprodutos está suspensa para 9 destinos. Governo estima prejuízo entre 100 milhões de dólares a 200 milhões com embargo. Mais 2 estados têm caso suspeito. É o Liberal de hoje. Eu estou falando de saúde pública. Esporte é vida, esporte é saúde. Porra, meu neto só come frango, meu filho só come frango, tem gente que só come frango. Bem que o meu irmão tinha dito, não, o negócio de gripe aviária tem que explicar. Tem que explicar. Porque nós temos aqui em Belém do Pará grupos de supermercado, rede de supermercado, que tem no Brasil todo, compra daqui, porque tem os produtores daqui. Aí, em tese, estão mais seguro. Mas as grandes redes fazem pacotes das suas compras, compram em grande escala, de onde? De onde tem uma produção em grande escala. E aí, o governo do estado
O governo do município, tanto de Belém como de Ananindeua, tem que virar público com as suas secretarias de saúde, vigilância sanitária, explicar esse negócio para nós aqui. Porque sai no jornal. Foi a primeira notícia do Bom Dia Brasil hoje, pô. Me acordei com isso. Aliás, me acordei com isso não. Me acordei com um cara que foi no jornal do SBT, SBT News, de madrugada, lá, o Casagrande, que é o noticiarista do SBT, que eu vi ele dando essa notícia, um cara que criou um sequestro para ele, só que o seguro descobriu. Que a hora que ele disse que ele estava sendo sequestrado, ele estava numa casa de comércio. Tem gente que tá cheio de câmera, pô. Tá cheio de câmera hoje em dia, pô. E aí, quando eu passei para ver, 4 horas, eu fui ver o Bom Dia, que eu queria saber qual era a manchete do Bom Dia Brasil, com o Covali, que estava lá. A notícia do frango. E tu não quer que eu fique? E eu teria que me preocupar com as pessoas aqui. Preocupo comigo, com a família, com as pessoas. Então o governo tem que virar público e dizer, não é alarme que eu estou falando. Está aqui, olha, é o principal jornal que é parceiro do governo. Está aqui, a principal matéria, Brasil acumula perda bilionária, 9 destinos não querem mais o frango do Brasil, 2 estados estão com problema do Brasil. É o jornal liberal, não é o Edson Matheus, só estou repercutindo uma matéria nacional. Então, nós precisamos esclarecer o nosso povo sobre isso. Venham para cá, a mídia aí, digam, informe publicitário, sei lá, é nota de utilidade pública, é saúde pública. Tem que ser colocado, explicar essa história do frango. Porque o frango é uma das comidas mais populares hoje. E sustenta quem joga futebol, quem torce pelo futebol, quem é nutricionista do futebol, médico de futebol, advogado de futebol, todo mundo que joga de futebol. Porque vai logo um babaca aparecer aí, não mistura política. Isso não é política, política pública, é de saúde pública. Não, a gente tem que ser bem claro, explicar com todos os detalhes, né? Aí tem mais aqui. Pré-lista de Carlo Ancelotti tem 6 jogadores do Flamengo. Começou bem. Bicho, tu tens que ter base de algum time, pô, ou do Flamengo, ou do Palmeiras, tá certo? Tem que ter. Foi assim com o Botafogo, com o Santos. Pega uma base, pega um pingado de cada um, esse é amigo do empresário tal, esse é amigo do jogador tal, esse é amigo do dirigente tal. Aí não forma uma seleção que preste. Pega a base de alguém que preste e bota. Eu não sabia que o Flamengo tinha 6, mas esse Danilo não joga no meu time. Danilo, a seleção brasileira, pré-lista de Carlo Ancelotti tem 6 jogadores do Flamengo. Eu vejo na página interna de que até o Neymar. Vai ver porque é pro Neymar ensinar alguma coisa que os jogadores novos ainda não sabem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí o cara do Paysandu chega, eu fui ontem no funeral do meu querido amigo. Já a Tuna empatou com o Águia lá dentro. Tem coisa aqui do Paysandu, bora ver o que é que o Luiz Lopes diz do Paysandu. Melhores momentos com o Magaive narrando. O Daniel Paulista, técnico do Leão, continua invicto. O Leão continua invicto. Aí eu fui no funeral do nosso querido Agripino Furtado ontem lá na sede do Paysandu. É bom dizer que a homenagem do Paysandu foi feita a esse companheiro em vida. O então presidente do clube, Alberto Maia, quando inaugurou a sede, o Hotel Concentração do Paysandu, melhorou a casa do atleta, fez várias melhorias na Curuzu, fez o lançamento do CT Raul Aguilera, ele inaugurou uma Praça Agripino Furtado em homenagem em vida a este companheiro radialista, repórter, bicolor, durante mais de 40 anos, pelo trabalho com que ele informava, dava notícia, criticava, sem raiva. Acidez, firme, forte, com o intuito de construir, nunca avacalhar com o clube. E ele foi reconhecido pelo Paysandu em vida pelo Alberto Maia, que fez uma praça, até lá, uma praça Agripino Furtado. E ontem, na hora do funeral, na hora do velório, eu estava lá, e um torcedor do Paysandu chegou comigo e disse assim, quando o diácono falou, rapaz, os caras não pedem, nem no enterro, pede, né, pra piada de futebol, pô. Eu estava lagrimando, porque eu amava o Agripino. O primeiro repórter que eu encontrei, para dar as primeiras orientações. Aí, quando o diácono disse, como disse, o Papa Leão XIII, aliás, Leão XIV, aí o torcedor do Paysandu disse, sabe quem é que Papa Leão? Eu disse, pô, lá vem tu. Diz que o papão.
Esses cara até na hora do funeral. Mas eu estou falando isso, a esposa do Agripino e o filho, o Cauã, ele era um piadista. Era um piadista. O Negão Agripino era um brincalhão, gozador alegre. Alegre. Morreu dormindo. Almoçou, dormiu, não acordou. Quando o filho foi chamar. Passou um pouquinho mais da hora, né? Aí, enfim, na sexta-feira. E os caras na brincadeira, na hora que estava recomendando o corpo, o cara faz uma piada dessa. Matoso, tu sabe que o Papa Leão, quem é? Chega, vocês não prestam, não. Essa foi a última piada que eu vi, já num caixão. Quero ver, Matoso, quando tu morrer, se tu vai gostar. Eu não vou saber, pô, já morri, né? Bora para a próxima. Deixa eu jogar aqui no chão, porque não tem mesa aqui. Tem que botar uma mesa aqui, aquela mesa de bar para o jornal não ficar no chão. Tuna e Águia, vou pedir aqui. Tuna e Águia, jogo das águias, jogo das voadeiras, das voadoras. Lá no Zinho Oliveira, foi bom para Tuna. Veja lá. Águia e Tuna se enfrentaram pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. E o Águia foi para cima. As duas equipes precisavam ganhar. Então, o Thiago Bagagem, o chute, a bola foi nas mãos do Axel Lopes. A 1 minuto de jogo. E aí a Tuna ia para cima, é o Vander. O Vander ficava na marcação, o Jander. E aí o Ronald, bola foi para fora. O Ronald, que seria o destaque desse jogo da equipe da Tuna Luso. Escanteio cobrado pelo Romarinho, levantamento feito. O Vinícius foi lá, arrecadou e a dele. Já colocou o time da Tuna no ataque. E aí tem falta para o time do Águia. O Bruno Limão fez o levantamento e mais uma vez o Vinícius fazia a pegada. Um jogo morno nesse primeiro tempo. Veio o Bruno. O Bruno Limão fez o levantamento na grande área. O Dedé corta. Aí o Lucas, a perna direita, o chute a perna direita, a bola foi na marcação. Lá vem Luan. Agora o Emerson chuta e a bola foi para fora. Aí o Ronald dominou, sai de 2 jogadores, recebe de volta, chuta. O Axel Lopes faz grande defesa, garantindo 0-0 já no segundo tempo. Sempre ele, o Axel Lopes. E aí vem o Lucas. O Lucas, perna esquerda, levantamento é feito, levantamento de cabeça. E aí o Vinícius faz um milagre. Garante também o 0-0. O Jonathan Bastos briga pela bola. E aí o Thiago Bagagem chuta. E o Axel Lopes mais uma vez garantindo 0-0. Olha, o Axel Lopes se tornaria o nome do jogo pelo Águia. Aí o Ronald. Aí, olha ele, Ronald. E aí o Axel Lopes fazendo mais uma defesa. E o Ronald Matoso fazia grande jogo pela equipe da Cruz de Malta. Olha o Romarinho faz o levantamento. E aí o Vinícius, nessa bola venenosa, fez a defesa. Fim de jogo no Zinho Oliveira. Águia 0, Tuna também 0 aqui nos melhores momentos do É Pra Valer. Pois é, rapaz. A Tuna 0-0 foi um resultado importante. A Tuna continua na liderança, mas o Águia também está no G4 deste grupo da Série D. A Tuna, onde eu encontrei pela primeira vez a figura que eu falei da pouco, o querido Agripino Furtado, que era um cara alegre, brincando assim, porque ele sempre inspirou alegria, apesar da situação em que ele estava, complexo, mas extremamente sereno nas informações e nos comentários, nas nossas conversas em grupo. A gente lamenta, sente, mas a gente crê numa vida eterna. Vai lá em cima a gente se encontra, né? Se for da vontade de Deus. A tua parte ele fez, a minha ainda vou lutar por aqui. Bom, Papão e Águia, 0-0. Ô, Papão, foi bom. Um empate, hein? Papão e Goiás. Eu disse o quê? Papão é periquito, Papão e periquito. Papão e periquito foi bom, o líder da competição, mas um empate de novo. Vamos lá, MacGyver. Rolou a bola no Mangueirão. Paysandu e Goiás, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedrinho se mexe, pede lançamento, recebeu, dominou o bico da grande área, meteu pro meio da área, vai Juninho, ajeitou, Caíto acabou chutando, e aí o Matheus Nogueira fez a pegada no centro da sua meta.
Finalização fraca, Matheus Nogueira estava lá. Repassando Matheus Vargas. Sendo do primeiro, do segundo, atravessou aqui de gramado. Ele ainda carrega a bola, dominou Rossi. De pé envergado, meteu para o meio ali. Benítez brigou pela bola, se atrapalhou a zaga. E aí o Messias acabou tirando a bola e ficou caído, hein? Escanteio pro Paysandu. Tá sentindo aí o jogador do Goiás. Matheus Vargas dominou, trouxe pro meio, de perna esquerda, batida. Tadeu fez a pegada. Vai dominando o Paysandu. Recebeu ali o Benítez, entrou na área, em cima de 3, cortou a batida rasante. Pra fora! Pra fora, chutou o Benítez. Bela jogada. Olha, tava impedido ali. Mas o Benítez dominou a bola no meio de 3 ali. Realmente, tava impedido, mas a jogada, hein? Olha lá, 3 jogadores em cima dele, ele bateu rasante, forte, seco. Quase chegou lá o Paysandu. Lá vem o Vargas, atirou, apontou. Bateu o Tadeu ali, fez a pegada. Levantamento para dentro da área do Rossi, a cabeçada. Perigo não passou, lá vai marcar o Papão. A bola passa por toda a extensão da cancha. Quase o Paysandu chegou lá, mas estava marcado o impedimento. E lá vem ali, a zaga do Paysandu dormiu. Anselmo Ramon meteu do lado direito. Boa bola. Lá vem o Wellington Matheus. Cortou para dentro, meteu para trás. Vai marcar o time do Goiás. A batida. Edilson em cima da linha. Em cima da linha o Edilson. Conseguiu aí safar seu Papão. Olha só. William Lepo bateu e o Edilson em cima da linha. Garante o 0-0 por hora aqui no Mangueirão. Vem passando o Rossi. Saiu o pai d'égua do marcador ali. Fez o levantamento. Nicolas. Defesaça do Tadeu. Um cabeçaço do Nicolas pro chão, como manda a cartilha. Reveja. Cabeçada, ele chega como um bólido. E a bola foi ali no chão. O Tadeu fez a pegada, garantindo o 0-0 até aqui. Lá veio o Paysandu. Recebeu o Benítez. Dominou. Olhos nos olhos. Partiu pra cima do marcador. Bateu seco de novo. O Benítez defendeu o Tadeu. Mais uma vez o Benítez aí, ó. Meteu pro lado e bateu seco. Vargas, Benítez, a batida. Defendeu o Tadeu. Benítez quer jogo. Benítez tá querendo jogo. Lá vem ali o time do Goiás. E lá vem o Arthur. Ei, rapaz, olha o Matheus. Vai marcar o time do Goiás. A bola vai passando. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Bugou o Matheus Nogueira. Foi a falha na Matrix. Ele pede desculpa ali. E ele ficou paradão ali, mexendo na chuteira. E a bola tava rolando, rapaz. Vou te contar, hein? Tudo acontece com o Paysandu. Viu, Papão? Recebe agora ali o jogador do Benítez. Tem o Marcelino, ele é serelepe, a batida! Pra fora, ora! Lá vem ainda o Marcelinho, dominou, invadiu a batida, Tadeu, rebateu de volta, Benítez vai marcar, passa pelo Benítez, Rossi fez o levantamento, a cabeçada da zaga do time do Goiás e chega cortando ali. O Benítez não conseguiu dominar a bola, na volta o Rossi levantou e aí a cabeçada não foi bacana. Lá veio o Paysandu nos últimos momentos do jogo, Leandro Vilela, batida! Passa muito perto ali, o Tadeu foi para conferir, mas não ia chegar nela. Reveja, o Vilela do meio da rua. Bola foi para fora. Fim de jogo no Mangueirão. Aqui, 0-0. O Papão volta a jogar pela Série B contra o Novo Horizontino em São Paulo. No meio da semana tem a equipe do Bahia em Salvador. Bem, você viu realmente o ataque, o Paysandu foi, criou oportunidade. Agora, primeiro, tem aquela música, seu delegado, cadê o Tadeu? Prende o Tadeu, porque esse Tadeu é danado, né? Não tem uma música assim, né? Seu delegado, prendeu o Tadeu. Esse Tadeu está atrapalhando a vida do Paysandu. Belo goleiro do time do Goiás.
Sem nenhuma dúvida, o Paysandu foi para cima, criou oportunidades, teve chance. Esse Benítez vem crescendo, vem desenvolvendo de jogo para jogo. O técnico tem que insistir mais ele aí. Tem que ir, o cara vai para cima e depois treinar a jogada de finalização dessa penetração, que a gente vê que ele é um cara guerreiro. O Rossi, como sempre, apesar de ainda estar meia boca, porque a gente sabe que ele não está com 80% a 90%, todo mundo sabe disso, ou então as falas que eles dizem é papo furado. De cansar, porque ele não é super-homem, pô, ele não é homem de aço, ele é o búfalo da Curuzu, mas não é homem de aço. Tá certo? Mas ele é um cara ativo, é difícil esse caboclo perder uma bola. Outra coisa, você viu a cabeçada do Nicolas? Então, uma pergunta, desculpem, né? Porque eu, quando fui repórter, beira de campo, a gente via o técnico Gilberto, lá no Remo. Não, vou falar do Paysandu. João Avelino, vai lá, Edmilson, vai no fundo, entra, Tuíca. Tá entendendo? A coisa era mais ou menos. Gonzaga, vai no fundo, cruza, entra aí, Bacuri, vem no meio, vai lá. Mas o Bacuri era volante, mas ele aparecia. Vai lá, Moreno. Então, eu não sei se é feito isso hoje em dia, porque os caras só mostram nas academias os jogadores, esticando aquele negócio aqui, como é que é lá? Isso foi o doutor Marcelo Brito que disse que é por causa do nervo ciático. Não tem o negócio de uma correia aqui? Não é isso? Não é, doutor Marcelo Brito? Até eu acho que me pediram emprestado e não me devolveram. Não tem o negócio de uma correia de borracha aqui? Uma borracha, né? Um elástico, né, para fazer. Eu vejo gente fazendo isso, vejo fazendo halteres. Mas a gente não vê, vai no fundo, levanta, bate. A gente não vê isso. Então, não, mas eles não é para aparecer. Então tá bom, é segredo. Mas não precisa ser tão segredo que a gente não vê nem no jogo, pô. Né? Não precisa ser tão segredo que não vê no jogo. Mas olha, a performance do Paysandu, para a gente não ser tão rigoroso, claro que incomoda, de novo sem ganhar. Mas encarou o líder da competição, sim, mas foi dentro de casa, Matoso. É verdade, mas a gente viu que o time criou oportunidade. Agora, aquela do Matheus Nogueira, bicho, ele explicou no vídeo. Eu vou ver se eu acho depois, a gente mostra amanhã. Porque eu quero ver o que disse o técnico Luizinho Lopes. Ainda tem o que dizer, Luizinho Lopes. Bora. Só que nós temos que ser resistentes porque você, como bem você falou, analisando friamente, a equipe ela tem evoluído, ela tem se apresentado, nós poderíamos ter melhores tomadas de decisões, né? Ter mais felicidade em alguns lances que com a gente tem custado a entrar com mais naturalidade. Eu acredito que nós fizemos um bom jogo contra o Goiás, tem muitas equipes que fazem um jogo abaixo do que esse na Série B e têm vencido, né? As nossas vitórias elas têm custado mais. E o torcedor do Paysandu, cara, o Paysandu é muito grande, então é uma equipe que vai ficar, uma torcida que vai ficar impaciente. A torcida está totalmente correta. Hoje, quando eu cheguei para a preleção, eu falei, rapaziada, tem 15 mil ingressos vendidos, cara. Porra, isso é extraordinário. Quase 15 mil ingressos vendidos. Então, cara, o torcedor tá certíssimo, tá coberto de razão quando passar um pouquinho do ponto. Com relação às minhas escolhas, eu jamais vou transferir responsabilidade, eu estou usando o elenco que eu tenho, né? Usando os jogadores que estão disponíveis e eles têm trabalhado, sabe? O nosso grupo, ele é trabalhador. Infelizmente, as nossas vitórias estão custando mais na Série B. E a reação da torcida é natural. A torcida, talvez assim, quem está melhor na temporada é a torcida do Paysandu. A torcida do Paysandu ela é totalmente acima da média e tem razão em ficar impaciente, né? Um clube desse tamanho, com uma camisa dessa, passar 8 jogos sem vencer, está corretíssimo a cobrar. Estou usando o elenco que eu tenho. Estou usando o elenco que eu tenho. Estou usando o elenco que eu tenho. Porra, Matoso está pensando que é surdo, parece papagaio e fica repetindo. Com os jogadores que eu tenho à disposição. Jogadores que eu tenho à disposição. Não precisa dizer muita coisa. O cara já disse. Realmente o cara vai falar o quê? E a gente viu o jogo, né? Agora o torcedor. Agora o cara vai jogar cerveja no braço do jogador, pô. Você é lugar de se jogar cerveja, rapaz? Vamos lá, ô Leão. Ô, Leão, no último minuto tu me faz aquilo, Cássio, do melhor jogador do futebol, é isso mesmo. O cara dá uma cabeçada, vai na trave, volta num pé do Sandro Lima, tá entendendo? Mas aquela do hábito amapaense, ô Amapá, eu te amo, bota o cara lá do sul, porque o cara é daqui do norte. Aí era capaz de dizer, olha lá, o cara é lá de perto, é vizinho deles, está lá do Amapá, Pará, não sei o quê. Não foi impedimento, aí não foi nada, ali não aconteceu nada. Impedimento, não, nem sei o que o diabo carabacou, parece que foi uma falta aqui atrás. Mas você vai reparar no lance, eu acho que o Magaive colocou no melhor momentos, que ele acompanhou até o fim. Como é que de repente não foi gol?
Melhores momentos, o Leão é o único invicto da Série B. É mole ou quer mais? Segue 0-0, Marcelinho jogou na frente, Adailton chega, faz o cruzamento, a bola bate na zaga e vai pela linha de fundo, escanteio para o Remo cobrar. Comando posição, Marcelinho correu para a bola, levantou na boca do gol, subiu, Pavone de cabeça sobre a meta do goleiro Vladimir. 0-0 até aqui, já tivemos um gol do Marcelinho deles, o camisa 11 fez o gol, mas estava em completo impedimento da arbitragem, portanto não marcou. Depois um outro arremesso do zagueiro de fora da para o goleirão, o Marcelo Rangel se ouve bem. E lá vai de novo o Atlético, a bola vai sobrando, passando o Lima na entrada da área, chuta forte, grande defesa de Marcelo Rangel pela equipe do Clube do Remo. E o Atlético Goianiense vai pressionando um pouquinho, querendo chegar e tal, mas o Marcelo Rangel vem se acontecendo bem na meta azulina. Olha o Leão, Pedro Castro recebeu, chutou, bateu no goleiro, botou Pedro Rocha! Espalma de novo o goleirão Vladimir pela linha de fundo. Duas defesas consecutivas de um bombardeio. Foi Pedro Castro daqui, foi Pedro Rocha dali e a bola foi pela linha de fundo. O Leão reagindo, segue 0-0 em Goiânia. E o bola pra cima, Leão de Antônio Baena. Tá na hora de você marcar Pedro Rocha. Olha Marcelinho, Adailton, Pedro Rocha. Que é isso, minha gente? Pedro Rocha perde um gol que ele não perde de jeito nenhum. Veja de novo como foi. Um cruzamento milimetrado de Adailton. Pedro Rocha com a meta escancarada, olha o que ele fez. Segue em Goiânia, 0 para o Atlético Goianiense, 0 para o Clube do Remo. Vamos chegando ao final do primeiro tempo. O goleiro Marcelo Rangel defendeu umas duas bolas aí. Teve uma outra recuada de Pedro do Alvarinho, de peito do Alvarinho para o goleiro Marcelo Rangel. O chute de fora, a bola passou distante dele. O Atlético busca, mas o primeiro tempo terminou 0-0. Mas é o Leão quem vai para o ataque já neste início de segundo tempo. Recebeu o Adailton, penetrou. Veja ele aí, Adailton para Pedro Rocha. Gol! Olha a galera do Leão aí em Goiânia, é a galera do Leão em Goiânia, Pedro Rocha, esse aí, esse é o Pedro Rocha que o fenômeno azul conhece. Pedro Rocha é o nome do homem de Goiânia, 7 minutos do segundo tempo, Remo 1, Atlético Goianiense 0. E o Leão de Antônio Baena continua em cima, vai ganhando por 1-0. Olha o Leão, Felipe Viseu, invadiu a área, cruzou, chegou Regis, com a coxa e tudo, explode o barbante do Atlético Goianiense. Gol! Regis é o nome do homem, cruzamento do Felipe Viseu, mas abafa o gol. O VAR está dizendo que não houve uma jogada anterior, teria acontecido uma falta, mas o curioso é que o árbitro estava perto, viu tudo, entrou, pode observar como ele acompanha a jogada, o cruzamento do Felipe Viseu e a finalização do Regis. Que é isso? O árbitro, através do VAR, anula o gol de Regis no Clube do Remo. Seria o segundo. O time goiano parte para cima, a bola foi jogada na área, cabeçada do Fernando Martinez, que entra, cai de cabeça, bateu na trave do Remo, chegou o Sander, gol deles, gol do Atlético Goianiense, bola na área, cabeçada do Martinez, o Caio Vinícius do Leão cabeceou para trás, deu na trave, e o Sandro Lima, camisa 9 do Atlético Goianiense, ao apagar das luzes, empata o jogo encerrado em Goiânia. Atlético Goianiense 1, Clube do Remo 1. Mas os azulinos protestam e a diretoria do Clube do Remo já está emitindo uma nota repudiando o comportamento da arbitragem.
felicidade do Caio Vinícius, né? Pô, muita moleza o cara dar uma cabeçada daquela e ainda bate na trave. Mas futebol é isso mesmo. O Clube do Remo emitiu uma nota imediatamente. Eu vou atrás depois, porque na minha narração aparece mais uma suposta falta. Eu não vi falta. O cara se jogou. Se projetou no meio de 2 jogadores e se jogou, tá? Mas eu vi um vídeo que na hora do lance, que a gente até narrou, claramente o árbitro acompanha a jogada, ele acompanha a jogada, tá certo? Se eu for nessa câmera aqui, eu vou ficar baixinho, mas se eu for nessa aqui, eu apareço melhor, assim para dizer que quando ele ficou acompanhando o lance, pô. Como é que de repente ele desacompanhou? Ele deslançou, ele desmarcou, ele desgolou, ou seja, acabou com gol. Pô, Daniel. Sinceramente, pô. Eu ouvi um colega falar, não sei onde que eu ouvi, alguém dizer assim, gente, essa série queria subir para a Série A. Então a diretoria do Clube do Remo, do próprio Paysandu, tem que ir para cima mesmo, cobrar mesmo, porque a CBF, tudo pode acontecer. Tá entendendo? Eu sei que o futebol goiano é de peso, é pesado sim. A gente enfrentou um grande adversário, mas você viu a torcida do Remo lá? Viu a torcida do Remo? Viu a força da torcida do Clube do Remo lá? O fenômeno azul lá dentro do estádio torcendo pelo Clube do Remo? Então isso tem que ser respeitado. Então tá certo, viu, Tonião? Tem que ir pra cima, tem que cobrar. A CBF tem que ficar atenta, a FPF com o Ricardo Grupo, todo mundo colado nessa crise horrorosa da CBF e que a gente tem que desconfiar de tudo, pô. Como é que o cara acompanha todo o lance do gol e, de repente, o cara desmarca? Que diabo é isso, rapaz? Qual é o critério? Eu ainda tenho que conversar. Eu vou convidar aqui o Fernando Castro para nos dizer alguma coisa. É igual a história da bandeira. Vou falar, mas depois. Vou botar no meu Instagram, que não vai dar tempo de mostrar aqui. O torcedor do Paysandu com 2 filhos foi barrado com a bandeira do clube, pô. Teve gente do Remo, torcedor do Remo, que foi lá e se solidarizou com o rapaz. Pai de família com 2 crianças foi barrado no Mangueirão com a sua bandeira. Qual é o exemplo que essas 2 crianças têm para continuar estádio de futebol? Ah, mas não pode. Como não pode? Expliquem. Alô, Totti do Paysandu, me explique. É para vocês que eu vou pedir, porque eu não sei, pô. Me expliquem. Alô, Pugê do Remo, meu querido Pugê, assessor de comunicação. Alô, Matheus Miranda, assessor de comunicação da FPF. Alô, Maurício Bororó, o homem diretor do Mangueirão. Ministério Público, por que o torcedor não pode entrar com a bandeira? Ele abriu a bandeira. Aí o segurança diz... então tá. Isso é irritante isso. Tá bom, bora ouvir o Daniel. Vitória do... Porque aqui também tem pressão. Não posso falar mais, então bora pedir o Daniel, que é o técnico... É o técnico que empatou o jogo lá, a torcida do Clube do Remo. Bora, Daniel Paulista, tá com moral? Manteve bem. Fizemos um gol... Poderíamos já ter feito o segundo, depois conquistamos um segundo gol, na minha visão, totalmente legal esse gol. Não há nada no lance, entendeu? Acho que o árbitro... são coisas que a gente não entende que acontecem no futebol brasileiro, sabe? São situações que a gente não consegue encontrar fatos que justifiquem tal decisão, né? Haja vista que ele ficou para resolver isso, ficou quase 5 minutos o jogo parado para resolver isso. Causa estranheza é o fato do próprio árbitro ser escalado pela 2ª vez dentro da própria competição, quer dizer, em 8 jogos, é o 2º jogo que o mesmo árbitro ele atua, apita o jogo do Atlético dentro do Ascioli. A bandeira, a mesma situação. Pela 2ª vez, é a mesma bandeira, no mesmo campeonato. Coincidentemente, 2 jogos onde o Atlético saiu atrás, teve que buscar resultado, teve que tentar, hoje no caso, buscar um empate. Então, assim, isso nos causa bastante estranheza, né? E a decisão dele, eu acho que ele se equivocou, eu vou dizer assim, no mínimo, porque era o gol da vitória que nos daria os 3 pontos, mas o Atlético ainda no final teve méritos, conseguiu o seu gol. Acho que nós falhamos no último lance, talvez um pouquinho mais de maturidade, concentração para segurar a vitória. E deixamos escapar 2 pontos, mas claro que devido ao adversário, ao momento, é um ponto que tem que também ser comemorado. Continuamos entre os primeiros colocados, perdendo somente pelo critério de desempate,
e voltamos para nossa casa para fazer novamente um jogo dentro de casa daqui uma semana, onde nós vamos ter o tempo de recuperarmos fisicamente, porque viemos numa sequência pesada, com deslocamento, com jogos de final de campeonato, onde o emocional é muito pesado, para que nós possamos continuar, né, na nossa caminhada de bons números, em busca sempre de estar entre os primeiros. Isso aí, muito tranquilo o técnico Daniel Paulista, expondo mais dados do que aquela minha grita. Não se assusta, é porque a gente tem que, às vezes, a gente tem que gritar, esparramar um pouco, porque senão os caras não estão nem aí. Eu sei que eu vou chamar esse velho, tá ficando doido, ficar gritando ali, não sei o que e tal. Olha, dizem que o ovo da galinha é melhor porque ela põe ovo e sai có da pata. Dizem que é muito bom, mas ela não fala nada, ninguém nem sabe, né? Pensam que é ovo de osga. Mas valeu, Leão. Quem é invicto aí na Série B? É o Leão, levante o dedo aí. Olha lá, o Papão vai sair dessa, viu, Patinho? Espera só. Tchau, pessoal, um abraço, veja a gente aí, acompanhe no Instagram, no YouTube, tá bom? E eu vou postar os vídeos da bandeira que barraram as duas crianças no Mangueirão.